Na aula de hoje nós iremos ver as ferramentas aqui do Word, tá? Dessas barras, de cada uma das guias aqui que ele tem aqui em cima, tá? Assim como nos navegadores, né? Tem aquelas guias onde a gente acessa as páginas, né? Na mesma janela, né? Aqui no Word a gente tem essas guias aqui também, né? Ou abas, só que elas possuem ferramentas, né? E cada uma delas aqui tem um tipo diferente de ferramenta separada por grupos aqui, né? A principal aqui é essa página inicial, que é onde a gente faz a maioria da formatação do texto, eita, ajustes quanto ao tipo de letra que vai aparecer, né? Que é a fonte, o tamanho, o espaço entre as linhas, o alinhamento do texto, né? Se é no centro, se é de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, né? Esse tipo de coisa. Além de outras opções aqui. Mas vamos ver uma por uma aqui, tá? Nós não iremos ver todas essas abas, porque algumas a gente praticamente não usa na nossa vida inteira. Pelo menos teve umas aqui que eu nunca utilizei basicamente na vida. Por exemplo, essas aqui de correspondências, eu posso até falar delas, mas a gente basicamente não utiliza elas, tá? São ferramentas para criação. Eu já tinha falado um pouco sobre elas, não acho que não tinha falado, não. São ferramentas para criação de envelopes, por exemplo, etiquetas, mala direta aqui, que é uma forma de automatizar alguns documentos. Por exemplo, quando a gente tem que fazer certificados, né? Quando as pessoas concluem um curso, né? E tem que fazer certificado para várias pessoas, é possível automatizar a inserção do nome das pessoas, né? Do qual curso que a pessoa fez, se às vezes é mais de um curso, através dessa mala direta aqui, tá? Não, acho que não é através dessa mala direta. Eu utilizei ela também. Mas essa parte aqui mais de destinatário, nessa aba aqui de correspondência, tá? Que faz essa parte de automatização de preenchimento de documentos, tá? Aqui, revisão também, nós não iremos ver muita coisa, tem umas coisas interessantes aqui quanto à correção gramatical, tá? Mas no Word ele é basicamente automático em português. Às vezes, quando você digita alguma palavra em inglês ou várias palavras em outra língua, né? Inglês, por exemplo, ele muda essa correção gramatical, que muda o idioma, aliás, para inglês. Aí ele faz essa correção gramatical, né? Correção de erros em palavras, né? Vocês já devem ter visto se utilizaram o Word, em inglês. Ele muda a linguagem para inglês, que tem aqui embaixo a linguagem, ó, tá português. Ele muda automaticamente para inglês e começa a fazer a correção em inglês. Então, nessa aba de revisão aqui tem essa parte da correção gramatical, além de outras coisas referentes à revisão de texto, tá? É possível também que, quando você faz um trabalho e envia para um professor, por exemplo, ou para quem faz pesquisa e produz artigos acadêmicos, artigos científicos, tem que mandar esses artigos para revisão, para uma pessoa, né, revisar aquele artigo. Aí a pessoa pode, por exemplo, inserir comentários, fazer alterações no texto, que a pessoa que está corrigindo, né, faz esses comentários, faz essas alterações, só que alterações controladas. Ela não apaga o que estava antes, né? Ela só meio que se substitui o que estava errado pelo que está certo, mas sem apagar o que estava errado. Aí manda de volta para a pessoa que fez, aquela pessoa pode aceitar ou rejeitar as correções, tá? Então, uma coisa que o Word também permite através dessa aba de revisão aqui, mas não é coisa que a gente usa normalmente, tá? Usualmente. Então, essa correspondência, revisão aqui, eu já estou falando delas, eu não vou voltar a falar delas não, porque não é coisa que a gente vai utilizar muito durante o curso. Aqui em referências também não tem tanta coisa que a gente vai ver. Esse início aqui a gente vai ver, mas esse restante aqui não, tá? Talvez essa legenda aqui, talvez essa legenda, mas tem outra forma de colocar ela também. O restante a gente vai ver, menos essas últimas aqui, ajuda e Acrobat. Exibir, revisão, que eu falei que não vai ver. Layout, design, inserir e página inicial, tá? São essas aqui que nós iremos ver. Vamos começar por essa guia exibir aqui, por essa aba exibir. Nessa aba aqui, é onde a gente é, modifica a forma como a gente vê a folha aqui no documento do Word aqui, tá? A folha de papel mesmo, tá? Se a gente colocar, por exemplo, aqui 100%, ele vai dar uma visualização basicamente do tamanho de uma folha
sulfite mesmo, a folha A4, porque é o tipo de folha que está aqui selecionada também. O padrão do Word é uma folha A4, aquelas folhas sulfite normal. Então, colocando 100%, ele vai mostrar a folha basicamente do tamanho de uma folha sulfite mesmo. Se eu colocar aqui uma página, por exemplo, ele vai mostrar uma página inteira, tá? Então, ele modifica apenas a forma de visualizar, né, essa folha aqui, mas basicamente, ele não diminui o tamanho das coisas que a gente inseriu aqui no texto. Por exemplo, se eu escrevo aqui, vou colocar aqui 100%, se eu escrevo aqui um texto qualquer, né, esse texto está de um tamanho. Se eu colocar aqui uma página, ele vai ficar menor aqui, né? Só que não foi alterado o tamanho da fonte, o tamanho das letras aqui, tá? Foi alterado apenas o tamanho da visualização aqui. A gente só está vendo menor. É como se a folha estivesse mais longe da gente, né? Em vez de mais perto, né? Quando a gente, essa visualização de uma página fica dessa forma. Alguém mais entrou aqui? Então, temos várias formas de visualização aqui. Esse 100% é do tamanho de uma folha sulfite, normal. Esse uma página aqui vai mostrar uma página só, né? Uma página inteira na tela. Esse várias páginas aqui, ele vai mostrar mais de uma página na tela, né? Caso tenha duas, três. No caso que eu não tenho, mas eu vou inserir umas páginas aqui, ó. Né? 6 páginas de uma vez. Deixa eu aceitar aqui mais alguém que entrou. Uma página vai mostrar uma página só. E aqui para baixo, né? Com certeza vai ter mais. Várias páginas, ele vai mostrar o tanto que couber na tela aqui, tá? E essa largura da página vai deixar, né? Da largura da tela aqui, vai deixar a folha ocupando o máximo da largura dela aqui que for possível, tá? Largura, no caso, do lado direito até o lado esquerdo aqui, né? Então, essas opções aqui de visualização, né? Fomos aqui que nós vimos agora, né? 100%, uma página, várias páginas e largura da página. Temos também, dá para a gente ajustar manualmente aqui a quantidade de zoom, né? Que é quão próximo essa folha vai estar da gente, né? Ou mais próxima ou mais longe, né? Pode se entender dessa forma. 100% seria do tamanho da folha sulfite. Se aqui no zoom eu colocar 200%, vai ficar o dobro, né? Do tamanho de uma folha sulfite, né? Basicamente, esse zoom. Aí temos outras opções aqui, 75%. E aí tem as opções que já aparecem aqui, que é a largura da página, largura do texto, tá? Que é no caso, essa largura do texto aqui, ele vai mostrar de uma margem até a outra do texto aqui, porque, tipo assim, o texto ele não ocupa o papel todo, né? Aqui no início, por exemplo, tem uma parte que é em branco, né? Não é ocupado aqui. Se eu, por exemplo, colocar bastante texto aqui, deixa eu colocar bastante texto aqui. Opa. Dá para perceber que o texto ele não passa, né, daqui, ó, né, dessa margem aqui, que ela é configurável também, né? A gente consegue mudar o valor dessa margem aqui, tá? E o texto não passa daqui. Essa largura, esse zoom aqui, né, a largura do texto, ele vai fazer com que o papel fique de uma margem até a outra, basicamente aqui, tá? Do limite de uma margem aqui até o limite da outra margem aqui, tá bom? Então, esse zoom largura da página serve para isso. Página inteira, vai mostrar como se fosse assim, de uma página aqui, tá? Mesma coisa, basicamente. São várias opções de visualização, né? A gente escolhe a que for melhor para a gente trabalhar. Eu normalmente utilizo esse de 100%, tá? Que ele fica uma visualização boa aqui, né? Para se trabalhar, a gente consegue ver o tamanho real também dos objetos que depois que a gente for imprimir, né? Caso a gente for imprimir esse documento que a gente está fazendo, ele vai mostrar aqui o tamanho real, basicamente, dos objetos, né? Das imagens, dos textos que vão ser impressos, tá? Então, temos essas opções de zoom aqui. Outras opções de visualização são essas aqui, ó. Régua, linhas de grade e painel de navegação. Essa régua aqui vai basicamente mostrar nessa reguinha aqui em cima e aqui na lateral. Tá? Para que ela serve? Né? Ela serve para a gente poder trabalhar de forma mais fácil com as margens do texto e com outras opções de tabulação, que a gente fala também, que é uma coisa que eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho que eu vou deixar um vídeo de suporte para vocês poderem assistir depois separadamente. Tá? Mas o que mais interessa para a gente é a questão das margens, do recuo também, que é aquele espacinho
de parágrafo, né, no início dos textos, não tem? Quando a gente coloca, por exemplo, está escrevendo um texto à mão, a gente coloca um dedo para demarcar, né, o início do texto, né, do parágrafo. Aí a gente consegue ajustar aqui pela régua, né? Ou então utilizando o teclado também. Tem uma tecla no teclado, a tecla Tab, ela fica duas teclas abaixo da tecla ESC, tá? A tecla ESC é a primeira, lá na parte de cima do lado esquerdo do teclado, né? A primeira que aparece lá. Ela serve para cancelar algumas coisas, né? Quando aparece um botão, quando aparece na tela, por exemplo, uma mensagem pedindo para a gente clicar em OK ou cancelar, a tecla ESC, ela cancela. Não precisa ir lá com o mouse, né, e clicar, ela vai cancelar automaticamente. Por exemplo, se eu tentar fechar aqui o Word, ele vai pedir se eu quero salvar o documento, né? E aí tem a opção de salvar, não salvar ou cancelar, né? Se eu apertar a tecla ESC, ele vai selecionar automaticamente a opção cancelar ali, sem eu precisar ir lá e clicar, beleza? Então a tecla ESC serve para cancelar. Aí duas teclas abaixo da ESC tem a tecla Tab, tá? Que ou ela vem escrito Tab, T-A-B, ou então ela vem com duas setinhas, uma apontando para a esquerda e outra apontando para a direita, tá? Quando ela está no lugar que ela estiver aliás, deixa eu falar primeiro do tal do cursor aqui, né? Do cursor não, como é que é o nome desse negócio? Esse é o nome desse negócio aqui. É cursor mesmo, cursor de texto. Né? Esse risquinho que está piscando, vocês estão vendo aqui na tela, bem no início do texto? Mais alguém entrou aqui? Bem aqui no início do texto tem esse risquinho piscando aqui, né? Ele se chama, não é cursor, tem outro nome. Esqueci o nome dele. Cursor é o ponteiro do mouse. Não, esqueci o nome desse negócio. Mas esse risquinho piscando aqui. Eu acho que é cursor. Agora eu tô com vontade de Aonde, pesquisar. professor? Esse risquinho piscando aqui no início da primeira linha, ó. Antes do O, estão vendo? Sim. Deixa eu ver o nome disso aqui. Não é cursor. É... Oh, meu Deus. Mas o professor Bagulho esquece, que né? escreve. Bagulho que escreve. Pode ser esse nome. Deixa eu ver aqui. Hum, Chama de linha pisca-pisca. linha. Não é linha pisca-pisca. Não é linha pisca-pisca. Podemos chamar assim? Eu esqueci o nome desse negócio. Tá, mas esse risquinho aqui, beleza? É, a gente, clicando com o mouse Professor, na. Oi. eu tinha pesquisado aqui, eu vou. Calma aí, eu perdi agora o nome. É inserção de texto. Tá certo. Tá errado, Inserção não. de texto não é inserção. Só se for Tá certo, cursor professor. de inserção. Tá É certo. cursor mesmo? Tá certo, isso. Cursor Tá, de texto. ó. Este Cursor de texto, confere beleza. cursor é um indicador usado para mostrar a posição do monitor onde o texto se inicia. Pode crer, é isso mesmo, então. Então aqui é o cursor de texto, beleza? Esse cursor de texto indica onde o texto que a gente digitar no teclado ele vai ser inserido, né? Como ele está aqui no início, quando eu digitar, por exemplo, a letra A, né? O que vai acontecer? Vai ser inserida a letra A ali onde ele está. Se eu colocar aqui no final, ó, depois do si aqui, né? Se eu colocar o cursor aqui, digitar a letra A, né? A letra A vai ser digitada aqui onde o cursor estava, né? A partir de onde ele estava, tá? Então, colocando o cursor, né? Aqui no início e apertando a tecla Tab, vai se inserir aquele espaço de parágrafo, tá? Então, quando você for escrever um texto no Word e quiser inserir aquele espaço, né, de parágrafo inicial, não utilize um monte de espaço para fazer isso, tá? Isso é bem... muita gente faz isso, só que é errado, tá? Não é uma coisa muito certa. O correto é você utilizar a tecla Tab, tá? Que ele vai inserir esse espaço automaticamente. Qual que é a diferença, né, de inserir um monte de espaço e usar a tecla Tab? Aqui na página inicial, tá? Na aba página inicial, a gente tem esse botãozinho aqui que se chama mostrar tudo. Ele mostra algumas coisas em forma de símbolo, tá? Algumas coisas que a gente normalmente não vê no papel, no documento. Tá vendo que quando eu clico nele, aparece algumas coisas aqui, por exemplo, esse pezinho aqui, entre cada palavra aparece um pontinho, né? Esses pontinhos aqui são os espaços, tá? Que a gente insere Professor, aqui. Oi. o Igor tá pedindo para entrar. Ah, desculpa, vou colocar aqui. Beleza. Pronto. Porque às vezes eu não escuto, né? Não dá para ouvir a tela também. Mas tudo bem.
Esses pontinhos aqui, então, indicam a quantidade de espaços, né? Os espaços que a gente inseriu no texto, que normalmente a gente não vê eles, né? O espaço é um espaço em branco, né? Então, quando a gente, clicando nesse botão aqui, mostrar tudo, ele vai mostrar esses espaços, né? Então, se eu colocar mais espaços aqui, ó, vocês vão vendo que vai aparecendo mais pontinhos ali, né? Então, quando eu vou inserir aquele espaço do parágrafo aqui no início, se eu colocar um monte de espaço, vai aparecer esse monte de pontinho aqui. Se eu utilizar a tecla Tab, o que que acontece? Não está sendo mostrado, tá? Não está aparecendo. Mas aqui no meio, deixa eu ver, pronto. Se eu inserir no meio do texto, vai aparecer essa setinha aqui. E tem outras situações que aparecem também, utilizando a seta Tab, a tecla Tab. Enquanto aqui no início, né, não vai aparecer aquele monte de pontinho. Isso aqui vira como se fosse um espaço só, tá? Esse espaço aqui se chama recuo de primeira linha, tá? Recuo, tá? E é de primeira linha porque tá na primeira linha, né? O recuo se refere à distância, tá? Do texto em relação à margem, tá? A margem no caso, da onde o texto começa a ser digitado aqui, né? No caso, ela é indicada por esse marcador aqui, ó, que tem aqui em cima. Se eu puxar ele mais para cá, né, o texto vai vir mais próximo da margem, né, daqui do papel. Se eu puxar, da borda do papel, desculpa. Se eu puxar ele mais para cá, né, ele vai ficar mais distante da borda do papel. Então, a margem é essa distância aqui, tá? Da borda aqui do papel até onde o texto começa, tá? E a tecla Tab, então, ela faz aparecer esse recuo aqui, que é aumentando, né, a distância aqui do texto em relação à margem do papel aqui, aumentando, aliás, em relação à borda do papel, né? Aumentando aqui a margem do texto. É possível fazer isso também com o texto todo, com o parágrafo inteiro. Por exemplo, se eu selecionar o texto aqui e apertar a tecla Tab, ele vai dar esse espaço, né, esse recuo, nesse parágrafo inteiro, não apenas no primeiro parágrafo ali, tá? Então, a tecla Tab serve para isso. Quanto a selecionar o texto, já que eu já selecionei, né? Acho que talvez a maioria de vocês sabe, mas alguém talvez não sabe, né? Para selecionar o texto, tem várias formas de se fazer isso. A mais utilizada normalmente é você... Deixa eu apagar esses sinais aqui. A mais utilizado normalmente é você clicar onde você quer iniciar a seleção, né? A seleção do texto, né? Selecionar ele deixar ele cinza, assim, né? Desse jeito. E clicar, segurar o botão do mouse, né? O botão esquerdo, e aí puxar até onde você quer selecionar, tá? Você pode selecionar só numa linha, se você quiser selecionar mais linhas para baixo também, é só puxar para baixo, né? A partir de onde você colocou o cursor do texto aqui, até onde você levou, né? O mouse aqui, no caso, né? O ponteiro do mouse. Aí, para parar de selecionar, é só soltar o botão do mouse, tá? Clica, segura e puxa, depois solta, ele vai selecionar essa parte do texto aqui. E aí, com o texto selecionado, né, com parte do texto selecionado, a gente consegue fazer modificações só nessa parte do texto, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tinha que ter explicado na aula passada, né? Porque vocês já começaram a mexer com o texto, mas tudo bem. Tem outras formas de selecionar o texto também. Por exemplo, se você quer selecionar uma linha inteira, em vez de você vir aqui e puxar até o final, você pode apenas vir aqui, puxar o ponteiro do mouse mais aqui para a esquerda, tá? Ele vai mudar a aparência dele, vai ficar virado vai ficar com inclinação para esse lado aqui. Não sei se vocês estão enxergando o ponteiro do mouse aí. Mas aí, clicando uma vez só, a linha inteira é selecionada, tá? Clicando aqui, né? Em cada linha, clicando aqui do lado esquerdo, né? Mais para cá, o texto vai ser selecionado a linha inteira. Se você quiser selecionar várias linhas, você pode clicar na primeira linha e puxando para baixo, ele vai selecionando várias linhas de uma vez. Beleza? Também é possível selecionar o texto todo de uma vez, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui, depois eu vou voltar lá na parte do zoom para falar como que eu estou fazendo isso aqui, né? Aumentar e diminuir ele facilmente assim. Mas é possível selecionar o texto todo também de várias formas. Uma delas é vindo aqui, ó, no menu selecionar, aqui na página inicial, clicar aqui em selecionar tudo, tá? Ele vai selecionar tudo que está na tela aqui no papel aqui, né? No Word, tudo que está no papel. Outra forma de selecionar tudo é usando o teclado. Tem um atalho no teclado, né? Atalho é combinação de teclas. Você apertar uma tecla junto com outra, tá? Um atalho que você segura a tecla Ctrl do teclado e aperta a letra T, que ele também vai selecionar tudo. Letra T, né? De tudo, né? Seleciona tudo. Beleza? Então, ele vai selecionar tudo que tiver, né?
aqui nas folhas, né? No papel aqui, no Word. Beleza? Então tá, vamos voltar lá para a parte do zoom aqui, né? De exibir. Como eu estava falando, tem essas opções de zoom, aí tem a régua, né? Que serve para você poder alterar a margem aqui, né? Um dos principais utilizações dela aqui, além do recuo, né? Recuo de primeira linha ou recuo de parágrafo, né? Se nós selecionarmos o parágrafo inteiro e puxar, na verdade o parágrafo é puxando por aqui, tá? Se quiser o texto todo, né? Tem que selecionar ele todo e aí puxar, ele vem para cá. E se você quiser todas as primeiras linhas, né? Seleciona todos os textos aqui, todo o texto, né? No caso tem 3 parágrafos aqui, né? Se eu quiser dar um espaço aqui de um recuo, né, de primeira linha aqui, né, aquele espaço de parágrafo em todas as linhas, em vez de eu clicar aqui no início de cada parágrafo e apertar Tab, né, para dar aquele espaçamento, eu posso selecionar o texto todo e puxar aqui, ó, né, até onde eu quero. Ele vai dar esse espaçamento de parágrafo aqui, né, esse recuo de primeira linha em todos os parágrafos que eu tiver aqui no texto, tá? Vocês entendem o que é um parágrafo, né? Parágrafo que eu falo aqui é o mesmo parágrafo utilizado nos textos, tá? Nas aulas de português lá, quando vocês vão escrever um texto. Tá? Sem erro, professor. Sem erro. Tá ligado, né? Uhum. No caso quando você vai escrever numa nova linha, né? Você não vai continuar na mesma linha, você pula para a linha de baixo e começa a escrever. Então, aquilo lá é um início de um novo parágrafo. Então, aqui a gente tem 3 parágrafos, né? Um aqui, outro aqui e outro aqui. Certo? Então, a régua serve para isso, beleza? Essas linhas de grade aqui, elas ajudam um pouco quando a gente vai inserir imagem ou tabela, alguns outros objetos que a gente quer posicionar bem na folha, tá? A gente quer colocá-las num lugar bem definido, tá? Então, tem essas linhas de grades aqui que ajudam. Mas, basicamente, eu não utilizo tanto elas assim, tá? Nunca tive dificuldade para inserir imagem sem precisar delas. Então, pode ser que vocês acabem nem utilizando, tá? Esse painel de navegação serve para pesquisar algumas coisas aqui no documento. Tem outra forma de fazer isso também, que é aqui na página inicial, tem a opção localizar aqui. Quando a gente clica nele, vai para o painel de navegação também, que é onde a gente pesquisa palavras aqui no texto, né? Por exemplo, tem a palavra, deixa eu ver aqui, trabalhar aqui, né? Se ela não estiver aparecendo na tela, né? Deixa eu escrever bastante texto aqui. 5, 7. Tá, tem um monte de texto aqui agora, ó. Né? Se eu quiser encontrar a palavra trabalhar aqui, eu venho aqui e escrevo trabalhar. Não precisa nem clicar Enter. O Word vai já encontrar, né? E é só clicar aqui nos textos que ele encontrou aqui do lado, que ele vai mostrar onde que tá essa palavra, tá? Em textos muito grandes, isso ajuda. Teve umas atividades já uma vez que uma professora passou para mim, e daí era texto no Word assim, tinha umas perguntas lá, era só a gente vir aqui pesquisar e encontrava as respostas lá. É uma dica para vocês aí, eu não julgo não quem usa isso, tá? É bom o uso da tecnologia. Beleza? Tem que usar Então, a nosso favor, né, professor? tem que usar ao nosso favor, isso aí. Então, é possível encontrar palavras, né, tanto vindo aqui em localizar, quanto aqui, né, em exibir, painel de navegação, e aí você pesquisa aqui a palavra que você quer, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de interessante. O principal é essa parte do zoom aqui, tá? Tem outras formas de trabalhar quando a gente tem vários documentos, tá, ao mesmo tempo, várias janelas abertas, por exemplo, se eu abrir um novo documento aqui, ó, novo, né? Deixa eu abrir um novo documento em branco. Às vezes eu quero trabalhar com essas duas janelas aqui, ao mesmo tempo, aparecendo na tela, né? Tem aquele jeito que eu ensinei para vocês na aula, né? Que é puxar aqui para o canto, né? E daí ele vai ficar mostrando esse quadrado aqui. Você solta, né? Vai ficar um desse lado, você clica no outro, vai ficar as duas, uma do lado da outra aqui, né? Vocês lembram disso nas aulas dos navegadores, né? A outra forma é você vindo aqui pelo próprio Word. Ele tem a opção de organizar aqui, ó, organizar tudo. Ele vai mostrar as duas janelas aqui, né, de texto, né, que está aberto, uma embaixo da outra. Não é possível dividir essas duas janelas aqui, no caso. Se eu não tiver com essa aqui aparecendo, opa, a câmera aqui deu uma bugada. Né, ele vai, aliás, esse dividir ele faz outra coisa.
Esse dividir aqui, ele vai mostrar o mesmo texto, só que você consegue, por exemplo, estar no início do texto e ver ir lá para o final para pesquisar alguma coisa, e ler alguma coisa que está lá no final do texto, por exemplo, sem perder o início, né? Por exemplo, se tiver uma pergunta aqui no início, né? Número 1 aqui. Oh, entrou mais alguém. Opa. Sei lá, encontre a palavra trabalhar, né? Encontre a... Estou fazendo aqui no improviso. Palavra trabalhar, né? Aí você não quer sair aqui do início, né? Ou quantas palavras trabalhar tem no texto. Você não quer sair aqui do início, você pode vir e dividir a tela, né? E aí e ler o texto enquanto você não sai, né? Aqui da parte do início aqui, para você colocar as respostas, né? Essa é uma pergunta muito interessante para você fazer isso, mas algumas perguntas pode ter alguma coisa no início do texto que você não quer perder, você não quer parar de ler aquela parte, né? Por exemplo, pode ser que você precise disso. Eu, particularmente, nunca utilizei isso aqui, mas pode ser que seja de uso de algum dia, né? Então, tem a opção de exibir lado a lado também, que ele vai fazer a mesma coisa que puxar o texto para cá, né? E selecionar outra janela, igual a gente fez nos navegadores, tá? Mas vamos continuar. Isso aqui eu nem mostrei para outra turma. Pronto. Tem aqui também um modo de leitura, que pode ser interessante, tá? Para ler texto, né? Às vezes você tem um texto grande em Word, né? Em documento do Word, DocX, e você quer apenas ler ele, você não vai fazer modificação nenhuma. Você pode usar esse modo de leitura, tá? Para que você consiga apenas ler o texto, não ele coloca o texto numa visualização mais fácil de se ler, né? Do que de editar, tá? Ocupando uma área maior da tela, né? Facilitando assim a leitura do texto. Tá? Para sair daqui, tem que vir aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem modo de leitura, layout de impressão e layout web. O normal aqui é layout de impressão, tá? Que ele mostra que como o papel vai ser impresso, tá? Não, numa impressora mesmo. Beleza? Dá para entrar pelo modo de leitura por aqui também, tá? Modo de leitura, layout de impressão. Tem esse layout da web aqui, que é como que a página apareceria, como que o texto, né? Apareceria numa página da internet, tá? Porque dá para fazer página da internet utilizando o Word, mas ele não é tão utilizado para isso, porque tem programas mais especializados. Aí, quem se interessar em utilizar dessa forma, né, pode ter uma prévia aqui de como que o texto, né, apareceria na página da internet, tá? Mas o normal é aquele layout de impressão. É difícil a gente utilizar algum desses outros modos aqui, tá? Ó, tem outras ferramentas aqui, mas eu não vou me aprofundar muito nelas, tá? O mais interessante aqui são essas opções de zoom aqui, tá? 100% ou uma página. Se a gente quer ver como que o texto está no geral, numa folha, né? A gente pode utilizar essa opção de uma página, ou então 100% para digitar. Normalmente eu uso esse 100% aqui. Se você achar interessante, pode usar essa largura da página também, mas eu não utilizo muito não, não acho tão interessante. Beleza? Então, quis mostrar isso aqui primeiro, porque são questões mais desconexa com outras coisas assim, tá? Vamos aqui para a página inicial, então. Aqui na página inicial, nós temos aqui no início a área de transferência, que é onde a gente trabalha com as opções de recortar, copiar e colar, né? Que tem normalmente no todo o sistema operacional, né? Até no celular a gente tem a opção de copiar arquivos, né? Copiar texto no Facebook, por exemplo, um comentário, sei lá, copiar textos no WhatsApp, né? Não tem muito recortar nos celulares, mas copiar tem bastante, né? Copiar e colar, né? E ele serve para você copiar texto, partes do texto, né? Por exemplo, e colar em outro lugar, né? E inserir em outro lugar. Por exemplo, se eu quero copiar esse parágrafo inteiro aqui, se eu quero pegar ele e escrever mais para baixo aqui, por exemplo, né? Nessa linha aqui que eu coloquei, né? Eu posso selecionar esse parágrafo aqui, né? Vem aqui em copiar, aí eu venho aqui embaixo, coloco o cursor de texto aqui no início, né, da linha, e venho aqui em colar, ele vai colar o texto aqui nesse lugar, né. Quando a gente está fazendo uma pesquisa na internet, por exemplo, então uma citação direta, né, a gente vai fazer uma pesquisa e a gente quer colocar exatamente o que a pessoa falou no nosso texto. A gente pode copiar o que a pessoa disse, né, a parte que a gente quer inserir no nosso trabalho, copiar lá, né, no navegador, por exemplo, e aí vir aqui no documento e colar, né? Colar por aqui. Tem atalhos para isso também no teclado, né? Que muita gente usa. Eu prefiro particularmente usar os atalhos do teclado, que são mais fáceis, né?
Para copiar, tem o atalho Ctrl C, segura a tecla Ctrl e aperta a letra C, ele vai copiar o texto que está selecionado, tá? Vou mudar a cor dele aqui só para vocês verem. Vou deixar ele vermelho. Seleciona o texto, copia, coloca onde a gente quer colar ele e utiliza o atalho Ctrl V para colar. Segura a tecla Ctrl e aperta a letra V. Ele vai colar o que foi copiado, beleza? Recortar tem a diferença que ele vai, em vez de pegar uma cópia do que a gente selecionou, ele vai tirar, né? Vai recortar, vai tirar o que a gente selecionou do lugar e vai levar para o outro, para onde a gente colar, né? Por exemplo, aqui na linha de baixo, você vir aqui em colar ou apertar Ctrl V, né? Ele vai colar o que foi recortado aqui de cima, o que foi tirado aqui de cima e mandar ali para baixo, né? O atalho para recortar é Ctrl X, tá? Você segura a tecla Ctrl e aperta a letra X, ele vai recortar, né? Vai tirar o que está ali, né? Vai desaparecer, né? E aí você vai em outro lugar onde você quer colocar e utiliza Ctrl V, o mesmo atalho de colar, né? Para colar o texto aqui, beleza? A outra opção aqui, não tão conhecida, é esse pincel de formatação. Para que ele serve? Ele serve para a gente copiar a formatação de um texto e aplicar essa formatação em outro texto, em outro lugar, tá? Como assim? A formatação de texto é as modificações que a gente faz no texto, né? Por exemplo, naquele trabalho que eu pedi para vocês semana passada, eu pedi para vocês colocarem o texto na fonte Verdana, por exemplo, né? Aí tamanho 12, né? E justificado, né? Assim, Verdana, tamanho 12, justificado. Aí se eu quiser aplicar essa mesma formatação, né? Essa mesma mudança, nessa mesma aparência do texto, no restante do texto, né? Ou nesse parágrafo aqui de baixo, por exemplo, que está diferente. Como que eu faço? Eu vou selecionar o texto aqui e mudar cada coisa de uma vez de novo, né? Colocar Verdana, colocar tamanho 11, colocar justificado. É um pouquinho mais trabalhoso, né? Ainda mais se a gente tiver feito várias coisas, né? Com o texto já. Então, uma forma mais fácil é você selecionar o texto todo ou parte dele, né? Porque uma parte dele já está com a formatação. E a gente seleciona o pincel de formatação, ele vai ficar marcado ali em cinza. Daí a gente vai, você vai ver que o ponteiro do mouse ele muda para um pincelzinho assim, tá? Não sei se vocês estão enxergando aí. Se não tiver, eu vou ter que ir descrevendo para vocês, tá? O pincel do mouse ele muda para um pincelzinho. Aí você seleciona o texto que você quer aplicar aquela formatação, né? Até aqui, por exemplo, esse parágrafo aí solta, ele vai aplicar aquela formatação. Ele não aplicou o justificado aqui, acho que ele não aplica questões de alinhamento, não. Mas conta a fonte, o tamanho, até se o texto tá em negrito, itálico, sublinhado, né? A gente pode selecionar parte dele aqui, ou ele inteiro, vir no pincel, e aplicar aqui em outro texto que ele vai utilizar a mesma formatação, tá bom? Dá para ser só numa parte do texto também, tá? Você pode vir aqui, só que é nessa primeira linha, por exemplo. Marca ela aqui, solta, só na primeira linha. Beleza? Então, o pincel de formatação serve para isso, copiar a formatação de um texto para outro. Isso é interessante quando a gente tem, por exemplo, um título de um documento formatado. Tá? A gente tem lá título 1, aqui embaixo a gente tem um título 2, aí mais para baixo a gente tem um título 3, tá? Título 3, cada um numa parte do texto aqui, tá? Eu estou fazendo um zoom diferenciado aqui, eu vou explicar para você depois como é que faz. Aí eu posso só formatar esse primeiro título e depois aplicar a formatação nos outros. Eu posso colocar aqui Arial, Arial, tamanho 14 aqui para o título, aí centralizado, aí negrito, tá? Aí tem um título aqui. Aí eu quero aplicar essa mesma formatação nos outros títulos, né? Posso usar o pincel de formatação. Clica ali nele, passo aqui, aí depois vem aqui de novo, passo aqui no outro. Agora está centralizando, não sei porquê. Mas ele vai aplicar, então, a mesma formatação daquele nesse outro. Eu não preciso fazer uma coisa por vez aqui. Entenderam? Então, é interessante para isso, o pincel de formatação. Então, essa parte da área de transferência serve para isso. A gente consegue também visualizar as coisas que a gente copiou, as coisas que a gente recortou na própria área de transferência, que a gente chama, tá? Tá vendo o que está escrito área de transferência? Ela é como se fosse uma janelinha, um retângulozinho, né? Uma janela, não é mesmo? Eu já expliquei o que é janela, né? Onde ele mostra as coisas que foram recortadas, copiadas, né? Clicando aqui nessa setinha aqui no canto, ó,
que em área de transferência tem essa setinha aqui no canto, um pontinho aqui, tá? Várias dessas seções aqui, das abas, né, tem esse pontinho aqui no canto, tá vendo? Fonte aqui também tem um, parágrafo também tem um, são opções adicionais, mais coisas que a gente consegue fazer, tá? E aqui em área de transferência tem esse pontinho aqui que quando a gente clica, ele vai mostrar as coisas que foram copiadas, coisas que foram recortadas, que estão na área de transferência para serem coladas em outro lugar, tá? E aí, por exemplo, se eu seleciono esse título 2 aqui e copio ele, copiar, ele vai ser copiado aqui para a área de transferência, ele vai ficar aqui na área de transferência e eu posso recortar, aliás, colar ele onde eu quiser depois. Por exemplo, eu quero colocar esse título 2 aqui, seleciono aqui, clico aqui, título 2, ele vai ser colado. Eu posso fazer isso várias vezes, clicando aqui, entendeu? Então, essa área de transferência serve para a gente poder enxergar as coisas que foram copiadas, recortadas, tá? Elas ficam aqui nessa área de transferência. É possível limpar ela ou colar tudo onde tiver o cursor do texto, né? Por exemplo, se eu colocar o cursor do texto aqui embaixo, tem a opção de colar tudo aqui. Mas não é uma coisa tão utilizada, né? Normalmente a gente copia uma parte por parte, né? Vai colando uma por uma, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer de outra forma. Deixa eu explicar uma outra ferramenta aqui. Não sei se expliquei na aula passada. Selecionar o texto todo aqui com Ctrl T, tá? Segura Ctrl e aperta T. Tem essa opção aqui de limpar formatação. Eu acho que eu expliquei na videoaula passada, né? Ela tira, né, a formatação toda do texto aqui e ela coloca aquela formatação de quando a gente inicia o Word mesmo, tá? Que é essa fonte Calibri, corpo, tamanho 11, que é o padrão do próprio Word, tá? Essa fonte, esse tamanho, esse alinhamento aqui à esquerda é o padrão. Então, quando a gente clica em limpar formatação, ele coloca a formatação padrão aqui para o texto, tá bom? Isso aqui era só para dar uma limpada aqui. Então, a área de transferência está ok. Essa questão da fonte aqui, nós também vimos, né? Basicamente tudo. Eu acho que eu não mostrei essas opções aqui. Não lembro. Na aula passada, vocês viram? Eu mostrei esse sobrescrito, subscrito aqui? Hein, gente? Vocês podem responder aí. Mostrou. Mostrei, né? Passou não. Que tem o H2O lá, né? Tem um H. Aí você quer inserir o 2 na parte de baixo, né? Você seleciona o 2 aqui e coloca aqui esse X com 2 embaixo. E ele vai lá para baixo, né? Por exemplo, se eu quero um X elevado a 3, digita o X. Pode digitar o 3, selecionar ele e depois clicar aqui, ele vai lá para cima. Ou então, dá para fazer assim, né? Primeiro clica aqui e depois digita o 3 e vai lá para cima. Né? Se a gente quer inserir uma fórmula matemática, por exemplo, né? Dessa forma aqui, tá? Uma dúvida até aqui, gente? Acho que não, né? Não, nenhuma. Beleza. Outra forma de dar zoom na tela, né? Que eu expliquei aqui. Oi? Tem as opções de exibir, né? Aqui, né? Que mexe com o zoom da tela, né? O quanto que a gente... quanto que a folha está próxima da gente, né? Mais próxima ou menos próxima, né? Também é possível mexer com o zoom aqui embaixo, ó. Tá? Aumentando aqui. Clicando nesse retângulozinho aqui, né? Puxando aqui para o lado direito, né? Para o mais, ele vai aumentar. Puxando aqui para o menos, ele vai diminuir, tá? Tem outra forma mais fácil de fazer isso quando você está utilizando o teclado e mouse, que é você segurar a tecla Ctrl do teclado e aí girar a bolinha do mouse, aquele botão do meio, né? Que é uma bolinha, a rolar, é a que faz a tela descer e subir, né? Aqui, né? Essa barra de rolagem aqui, descer e subir. Se a gente segurar a tecla Ctrl e girar ela, vai aumentar ou diminuir o zoom, né? Puxando para cá, para o lado da gente, ela diminui, puxando para lá, né? Para frente, ela vai aumentar o zoom. Então, eu uso mais isso do que ficar vindo aqui nas partes de exibir aqui. Eu acho mais fácil de trabalhar. Então, é uma dica para vocês também, tá? Aumentar o zoom se vocês precisarem, diminuir se vocês precisarem também, beleza? Eu sei que muitos de vocês utilizam o celular, né? Eu posso depois, no final da aula, explicar um pouquinho dessas coisas no celular, porque eu tenho um emulador de celular aqui, mas não vai dar para me aprofundar tanto. Então, eu posso mostrar depois, fazer um vídeo separado e depois mostrar algumas dessas funções do celular também. Mas então, eu já devo ter mostrado tudo isso aqui, então, né?
Eu lembro que eu mostrei mesmo. Agora, temos as opções de alinhamento que eu também já mostrei. A questão do espaçamento entre linhas. Eu não lembro se eu mostrei, mas isso aqui é... Não, acho que eu mostrei sim, né? Ou não, não mostrei não. Esse espaçamento entre linha aqui, né? Essa opção aqui, ó. Espaçamento de linha e parágrafo. Ela configura qual vai ser a distância entre uma linha e outra, tá? Uma linha e outra do texto aqui, né? 1.0 aqui seria... A gente fala uma linha de distância, tá? Vai estar uma linha abaixo da outra. Se eu colocar esse 2 aqui, por exemplo, vai ficar como se fosse duas linhas de distância. Essa primeira linha e um espaço de uma outra linha aqui embaixo, tá? Então, é como se fosse duas linhas. Por isso que é o número 2, por isso que é 2 aqui, né? Como se fosse duas linhas. Se eu colocar o 3, como se fosse três linhas. Essa primeira, que está preenchida com texto, né? E mais duas linhas abaixo. Então, ela considera 3 aqui, tá? Então, é a distância de uma linha até a outra. Esse 1,5 aqui, por exemplo, é uma linha mais meia linha aqui em branco, né? São opções, então, que configuram esse espaço entre as linhas, tá? É uma coisa importante, tá? Isso aqui, porque em trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, tem um valor correto para isso aqui, tá? Pela tal das normas da ABNT. Vocês estão tendo, na disciplina de OP, vocês estão tendo OP3, né? Disciplina de OP3? Sim. Pode responder. Sim. Sim, né? Vocês estão OP3, vendo normas da ABNT lá? Já começaram? Não? Uma coisa assim? Já ouviram falar? Já. Já, Eu né? já. Já, né? Então, a maioria dos documentos, né, que a gente faz, dos trabalhos de escola, por exemplo, depois que a gente vai para a faculdade, tem que fazer muitos trabalhos na faculdade, trabalhos, pesquisa, às vezes, né? Esses textos que a gente escreve de pesquisa, de trabalhos, assim, acadêmicos, de escola, a gente utiliza o Word, né? Utiliza um editor de texto, um programa para editor de texto para a gente escrever eles, né? No computador, normalmente. A gente não faz eles manuscrito. E aí a gente tem umas normas, né? Tem uns padrões para definir que todos os trabalhos fiquem com aparência parecida, né? Uma aparência agradável de se ler, de se ver, né? Eu, pelo menos, acho um texto bem formatado, assim, um texto com aparência bonita, eu acho muito, muito interessante, muito bonito. Então, esses padrões, ele definem também esse espaçamento entre linhas aqui, quanto que tem que ser esse espaço entre as linhas aqui, tá? Mas nas aulas posteriores eu vou falar dessas normas da ABNT no Word, como Professor, que... Oi. a Luana tá pedindo pra entrar também. Ah, desculpa. O sininho toca aqui, eu tô distraído, nem escuto. Mas tá bom, então. Aqui define, então, esse espaço entre as linhas. Também tem uma opção aqui de definir o espaço antes ou depois dos parágrafos aqui, mas é um espaço pré-definido, tá? Já não é um valor que a gente escolhe, tá? Já vem aqui, ó, por exemplo, adicionar espaço antes do parágrafo, é um espaço que já está definido o valor dele. Se não me engano, 6 pixels, não sei, um negócio assim, seis pontos a gente fala. E aqui tem a opção de remover espaço depois do parágrafo, porque já tem um espaço aqui depois de cada parágrafo, né? Se vocês repararem, né, que a gente tem 3 parágrafos, né? Um aqui, outro aqui e outro aqui. E depois de cada parágrafo tem um espacinho, né? Para separar um do outro. E aí ele foi adicionado por essa opção aqui, ó, né? Adicionar espaço depois do parágrafo, né? No Word já vem padrão, adicionado esse espaço aqui, mas dá para remover ele por essa mesma opção aqui. Clicando uma vez ativa, clicando de novo desativa, né? Dá para configurar esse espaço através das outras opções aqui, né? Como eu falei, tinha a área de transferência aqui, clicando nesse pontinho. Aqui a gente tem outras opções de parágrafo que a gente consegue configurar o espaço antes ou depois de cada parágrafo aqui, tá? Por exemplo, aqui em depois está em 8 pt, são 8 pontos que a gente fala. Não sei se esses pontos são pixels, mas eu acredito que não. São medidas em pontos aqui, eu não sei exatamente como funcionam esses pontos, tá? Mas se eu aumentar aqui, por exemplo, para 12, para 18, ele vai mostrar aqui embaixo que está aumentando, tá? 0, não vai ter espaço depois do parágrafo, tá? Aí tem 6, 12, se eu dar OK, vai aumentar aqui, né, esse espaço aqui, tá? Se eu remover por aqui, adicionar por aqui, ele volta ao tamanho 8 lá, que é o que estava antes.
Aí depois temos aqui a cor do sombreamento do texto, que eu ainda não falei. É como se fosse esse realce, tá? Esse realce aqui, ele realça o texto dessa forma. É como se a gente estivesse marcando o texto, né? Esse realce com marcador, né? Verde ou amarelo, né? Por isso que são as cores mais chamativas aqui, né? Agora, esse realce aqui, ele é um pouco diferente. Ele vai selecionar de uma margem até a outra, tá? Do papel aqui, tá? E aí a gente pode escolher também mais cores, né? Na verdade, aqui a gente também consegue escolher... Não, não consegue não. Aqui tem umas cores definidas, né? Pré-definidas. Enquanto aqui a gente consegue escolher as cores que a gente quiser, basicamente. Tem essas cores aqui já definidas como padrão, mas a gente também consegue escolher outras, clicando aqui, ó, em mais cores, né? Tem todas as cores possíveis aqui no, no computador. E aqui tem outras cores também já pré-definidas aqui para a gente escolher, tá? Mas isso aqui não é uma coisa que se utiliza tanto também. Pode ser interessante para destacar, né, alguma parte do texto assim que você quer que fique destacada, né? E é interessante que ele vai de uma margem até a outra, né? Ele fica mais retangularzinho, assim, né? Fica mais quadradinho, né? Se tiver justificado aqui, por exemplo, o texto, né? Fica bem interessante aqui, bem alinhado, né? Mas em textos, em trabalhos, né, da escola, assim, por exemplo, vocês não vão utilizar isso aqui não, tá? Só saibam que existe essa opção aqui. Aí temos aqui a opção de bordas, tá? Que ele vai inserir uma borda mesmo ao redor do texto aqui, no caso. No caso, você pode escolher qual borda você quer inserir. Borda inferior, superior, esquerda, direita, todas as bordas para fazer, né? Um caixote aqui, né? Um retângulo. E dá para remover as bordas da mesma forma, aqui, ó, sem borda, tá? Uma coisa que vamos nos aprofundar tanto assim, porque também não se utiliza tanto, beleza? Essa borda diagonal só se estiver fechada. Não, nem vai. Deixa sem borda mesmo. Então tem essa opção aqui das bordas. É possível fazer outras coisas aqui também, mas eu não vou me aprofundar nisso, tá bom? Porque não é uma coisa que nós iremos utilizar tanto. Aqui também temos a opção de recuo, tá? Vocês lembram que eu falei do recuo da primeira linha, né? Que é aquele parágrafo, aquele espaço de parágrafo que a gente dá no início aqui do texto, né? Para iniciar a escrever, né? A gente pode colocar ele tanto pressionando a tecla Tab do teclado, quanto vindo aqui nesse marcador aqui de cima, tá? E puxando até onde a gente quer. O de cima ele vai mexer só com a primeira linha, tá? A gente pode puxar até onde a gente quiser aqui, que ele vai mexer só com a primeira linha. Esse de baixo, se a gente não sei se dá para ver bem aí, mas são três marcadores aqui, né? Dois quase triangulares aqui, né? Um apontando para baixo, outro para cima, e tem um quadradinho aqui embaixo, né? Esse de cima vai mexer com a primeira linha apenas. Esse do meio aqui, né? Esse outro retângulo apontando para cima, o triângulo apontando para cima, vai mexer só com as outras linhas aqui, né? Sem ser a primeira, né? Com o restante. Opa, tem que puxar isso para cá e voltar. Não é isso não. Eu fiz errado mesmo. E esse último de baixo, que é um retângulo mesmo, ele vai puxar o parágrafo inteiro. Então, esse mais de baixo é o parágrafo inteiro. Esse do meio vai puxar só todas as linhas, menos a primeira. E esse de cima vai puxar só a primeira. Tá bom? Então, a gente consegue ajustar esse recuo, né, do parágrafo ou da primeira linha através desses pontos aqui, utilizando a tecla Tab, ou então por esses dois botões aqui, ó. Esse aqui vai aumentar o recuo e esse aqui vai diminuir, né? Aumentando aqui, ele vai né, aumentar a distância do texto em relação à margem do papel aqui, a margem do texto aqui também, né? Vai aumentar essa distância. Em diminuindo, né? Nesse outro botão ele vai diminuir esse recuo, tá? Não é possível fazer isso só com a primeira linha? Não, não é. Então ele faz isso com o texto todo, tá? Antes disso, a gente tem esses marcadores aqui, que eu acho que eu não cheguei a explicar também, né? Eu tô confundindo porque eu já gravei a videoaula, que seria para essa aula, né? Aí eu tô confundindo com a aula que eu deixei para vocês semana passada. Mas tem também aqui uns marcadores. Hã? Oh. Sinal da velhice. Nada não? Velhice? Tá esquecendo das coisas? Deve ser velhice, eu tô chegando nos 30 já. Mas então, esses marcadores aqui, né, eles vão fazer alguns marcadores de, por exemplo,
aquelas listas, né? Se a gente quer listar alguns pontos, né? A gente pode utilizar esses marcadores aqui. Por exemplo, um lista de nomes, né? Vou colocar meu nome aqui, Lidiomar, deixa eu ver, meu nome do meu irmão, Cleiton, Jéssica, pode ser, Ana, né? Nome de várias pessoas aqui, Lucas, né? A gente consegue listar, né, os nomes e se a gente quiser colocar um marcador na frente para ficar mais destacado, tem essa opção de marcadores aqui. Clicando na setinha aqui no canto, a gente consegue escolher outro tipo de marcador, tá? O padrão é essa bolinha preta, mas a gente consegue colocar, por exemplo, uma bolinha vazia, né? Uma bolinha branca, né? Ou então um quadradinho, ou esse outro marcador aqui, né? Ou esse, né? A gente tem várias opções aqui de marcador que a gente pode escolher. E é possível também definir marcadores novos aqui, utilizando, por exemplo, imagens, ó. A gente consegue selecionar uma imagem aqui e utilizar ela como um marcador, né? É uma coisa que a gente utiliza tanto, eu vou falar das imagens depois, mas tem duas formas de inserir. Não, tem várias formas de inserir, mas aqui aparecem duas ali na opção de inserir, também tem duas opções de inserir imagens, tá? Uma é de um arquivo do computador e outra é pesquisando na internet, aqui pelo próprio Word mesmo. Aqui de um arquivo, né, ele vai abrir uma caixa de seleção aqui, né, uma janela de seleção para você escolher uma imagem e usar como marcador. Eu tenho essa imagem aqui, chamada arco aqui, que eu poderia, por exemplo, utilizar como marcador. Tem umas fotos nele também, né? Que utilizaria aquela imagem que a gente selecionou, né? Como o marcador aqui. Mas também é possível pesquisar imagens na internet, tá? Através aqui, por exemplo, se eu quiser uma imagem de uma maçã, né? Clica aqui, aperta Enter e aguarda um pouquinho que ele vai pesquisar utilizando o Bing, né? Vocês lembram que eu falei do Bing quando nós estudamos pesquisa na internet, né? Pesquisa no Google. A gente explorou o Google, mas também tem o Bing, que é um outro pesquisador, né? Um outro mecanismo de busca. Então a gente encontra aqui, né, a imagem que a gente pesquisou ali, utilizando o Bing. Deixa eu aumentar isso aqui. E a gente pode, por exemplo, selecionar aqui uma imagem, clicar em inserir. Ele vai baixar da internet essa imagem, né? Porque está pesquisando na internet. E ele vai utilizar ela como um marcador aqui, tá? Só fica pequenininha. Dá para aumentar, aumentando o tamanho da fonte aqui, ó. Mas não é uma questão interessante, né? É legal isso, mas não é uma coisa tão utilizada assim também, tá? Só saibam que dá para colocar marcadores e você consegue mudar o tipo dele aqui. Também tem essa opção, tem essa questão aqui dos níveis dos marcadores, tá? Porque, por exemplo, colocar um outro tipo de marcador aqui embaixo. Por exemplo, coloca aqui informática. Informática. Dentro da informática, a gente tem o quê? A gente tem computadores, por exemplo, né? Oh, meu Deus. Tá dando uma linha a mais aqui sozinho. A gente tem aqui computador. E dentro do computador, a gente tem hardware e software, né? Hardware e software. Software. Dentro do hardware, a gente tem teclado, por exemplo, né? O teclado é um hardware, né? Só que, tipo assim, eles estão no mesmo nível aqui, né? Eles estão utilizando o mesmo marcador para coisas diferentes, né? São coisas que, por exemplo, uma coisa está dentro da outra, né? O software e o hardware está dentro do computador, né? Faz parte do computador. O teclado, ele só faz parte do hardware, né? O computador faz parte da informática. Então, a gente consegue definir níveis de marcador aqui para dizer que uma coisa faz parte da outra, né? Como se fosse, ela compõe, né? Uma coisa compõe a outra. Por exemplo, o computador, ele compõe a informática aqui. Então, só que tudo isso aqui, né, faz parte do computador. Então, a gente consegue selecionar, por exemplo, esse computador aqui e mudar o nível disso aqui, ó, alterar o nível da lista. A gente consegue aumentar o nível dela para nível 2 aqui. Ela vai vir mais para dentro, assim, né, indicando que esses componentes aqui fazem parte daquele que está ali mais acima, entendeu? E aqui, por exemplo, o hardware e o software faz parte do computador. Então, nós podemos aumentar mais um nível aqui, para o nível 3 aqui, por exemplo, né? E ele vai mostrar que isso aqui faz parte do computador. Agora, o teclado faz parte do hardware. Então, eu posso vir aqui e aumentar mais um nível ainda, tá? Então, é forma da gente indicar, né, esses níveis aqui. Usou o mesmo marcador aqui, ó, para o nível 1 e o nível 4, a gente pode mudar esse marcador só para dizer que são coisas diferentes, né? E aí existe outra forma de fazer isso, que é utilizando esses recuos aqui, tá? Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o software aqui no nível 4, né? Tivesse colocado errado aqui, sei lá, né? Software está dentro de hardware, isso aqui não é verdade.
Então, eu posso voltar esse software para o nível anterior utilizando voltar o recuo aqui, diminuir o recuo. Então, utilizando, ele vai voltar para aquele nível, tá? A gente consegue utilizar isso para todos, tá? Selecionar aqui, por exemplo, e colocar aqui, ele vai voltando, né? Da mesma forma que a gente consegue avançar utilizando o avançar o recuo aqui, ou até mesmo a tecla Tab aqui também faz isso, tá? Selecionando aqui, apertando Tab, ele vai aumentar um nível, tá bom? Uma forma fácil de fazer isso, em vez de vir aqui em cima, né, e utilizar a alteração do nível da lista aqui, beleza? A gente consegue fazer listas, então, né, inserindo esses marcadores aqui, nesses marcadores gráficos, né, que são imagens, né, ou a gente consegue também numerando, tá, por numeração. Por exemplo, aqui, ó, tem esses 5 nomes aqui. Se eu clicar aqui em numeração, ele vai numerar de 1 até 5, né, esses nomes aqui. Aí vai numerar assim, utilizando um número e um ponto, ou a gente pode escolher outras formas aqui de aparência dessa numeração, né? Com parênteses depois, ou com algarismo romano, com letras maiúsculas, letras minúsculas, né? A gente consegue escolher qual forma a gente quer para essa numeração aqui, tá? Clicando aqui, vai ficar, né? Só passando o mouse em cima, ele só vai mostrar como que seria, tá? E aí, clicando, ele vai deixar do jeito que a gente escolheu ali, beleza? Aqui também tem a questão dos níveis da lista aqui também, tá? Só que aqui, deixa eu ver um negócio. Deixa eu colocar isso aqui, por exemplo, com numeração. Ele vai definir sozinho aqui um tipo de marcador aqui de numeração para cada um desses aqui. O que é mais interessante seria a gente utilizar, por exemplo, esse tipo de lista aqui, ó, tá? Que ele coloca, por exemplo, o número 1, né? A informática. Aí o que faz parte da informática? O computador. Então coloca 1.1, que é o primeiro item da informática. Se eu quisesse, por exemplo, se tivesse uma outra coisa que faz parte da informática aqui, tá? 1.2, né? O que mais que faz parte da informática além dos computadores? O smartphone é um computador, né? Tá, eu tô sem ideias aqui agora. Mas vamos colocar outro item aqui. Outro item que faz parte da informática seria um 1.2, né? Esse 1 aqui indica que faz parte da informática. Esse ponto 1 e ponto 2, né, é só a posição do item, né? Computador seria o primeiro item, esse aqui seria o segundo. Aí, o computador também é composto por outras coisas, né? Hardware e software. Então, 1.1 indica que é o computador. E esse 1 aqui no final, esse 2 aqui no final, indica só a posição do item. Hardware é o item 1, software é o item 2, né? E assim por diante. Ele vai também inserindo níveis aqui, né? Por exemplo, poderia inserir aqui, além do teclado, mouse, né? Monitor. Tudo isso aqui faz parte do hardware, né? E aqui tem o indicador do nível dele, né? Faz parte da informática, faz parte do computador, faz parte do hardware. E aqui 1, 2 e 3 indicam só a posição do item na lista aqui, tá? Compreenderam mais ou menos essa parte aqui? Isso aqui é uma coisa bem interessante que nós iremos utilizar na ABNT, inclusive, tá? Então, tenham bem guardado, tá, essa questão aqui, tá bom? Para os títulos de trabalho, a gente utiliza isso aqui. Ok? Beleza, então daqui, basicamente isso. O que tem mais aqui interessante aqui é esse classificar. O que ele faz? Ele organiza o texto, principalmente de listas, né? Organiza como assim, né? Por exemplo, nós temos aqui 5 nomes, né? E eles não estão, por exemplo, em ordem alfabética, né? Primeiro tem a letra L, depois C, J, A e depois L de novo. Esse classificar aqui, ele consegue colocar esses textos, por exemplo, em ordem alfabética, tá? Clicando aqui, a gente consegue escolher, né, pelo que a gente quer classificar, né, no caso aqui, os parágrafos, e por que tipo de classificação? Por texto aqui, no caso, né? Crescente ou decrescente, se é de A a Z ou de Z a A, né? Se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Crescente, né, vai crescer do A até o Z. E decrescente, ele vai decrescer, né, do Z até o A. Então, a gente deixa crescente, né, e com essas opções aqui, clica em OK, e ele vai automaticamente aqui colocar em ordem alfabética o nome das pessoas aqui. Eu uso isso aqui no Excel, quando vocês respondem aqueles questionários lá no AVA, aí eu baixo um arquivo com o nome de todo mundo lá, né? Só que vem tudo bagunçado lá, ó, na ordem que entregaram. Aí eu pego, seleciono o nome de todo mundo lá, né, com as notas na frente, coloco para organizar, ele organiza em ordem alfabética, assim, né?
e ajusta também, né, as notas de cada um no lugar certo. Mas ajuda demais isso aqui, ajuda, uma coisa que ajuda muito na vida, tá bom? Pode ser que vocês nunca utilizem, tá? Nas normas da ABNT não tem relação isso aqui não, tá? É para trabalho científico, trabalho acadêmico. Aliás, quando você vai fazer um trabalho, uma pesquisa científica, um trabalho assim, desse tipo que você precisa padronizar, muitas vezes o nome dos autores tem que vir em ordem alfabética, tá? Se for várias pessoas que escreveram o mesmo trabalho, os nomes das pessoas tem que vir em ordem alfabética. E pode ser que utilize isso aqui. Mas se for poucas pessoas, a gente mesmo pode ir lá e digitar, né? Os nomes em ordem alfabética, não precisa nem utilizar essa opção, não. Utiliza bastante quando é muitos nomes, né? Beleza? Aí temos aqui as marcas de parágrafo, né? Que eu já falei, mostrar tudo, né? Ele vai mostrar outros símbolos, né? Que normalmente a gente não vê aqui, tá? Esse Pzinho invertido aqui é uma marca de parágrafo. Quer dizer que depois daqui inicia um novo parágrafo, tá bom? Tem um aqui, né? Quer dizer que depois aqui vai iniciar um novo parágrafo, né? Tem outro aqui, depois inicia um novo parágrafo. Na verdade, é de encerramento de parágrafo, na verdade. Né? Por exemplo, se eu digitar um texto aqui, texto aleatório, né? Não tem um parágrafo aqui embaixo, mas ele está indicando que o parágrafo terminou aqui, tá? Então, ele indica um término de parágrafo aqui, na verdade. Oi? Professor, Oi? eu tive uma dúvida na quebra de página. Ah, Não sei sim. se me explicou. Mas, tipo, quando a gente vai imprimir, não tem? Aham. Aí não sei se fica só aquela parte na página que a gente quebra antes, entendeu? Como? Tipo, vamos supor, escrever um texto, né? Aí no meio eu quebrei a página, né? Aham. Aí esse meio pra cima vai ser uma página só, não é? Não é quase isso, cara. Não é exatamente isso, não. Tipo, você faz uma folha só. As quebras de página e de seção, elas, principalmente a de seção, tem dois tipos de quebra, tá? Vamos falar delas agora logo, já que você perguntou, e também é uma coisa importante porque elas aparecem aqui. Eu já ia falar delas, mas aqui na aba inserir, a gente tem inserir aqui quebra de página, por exemplo. O que ela faz? A quebra de página, ela faz separar o texto em partes, tá? Mas não tem relação com a impressão, não tem tanta relação com a impressão. É mais a relação com a aparência do texto no papel mesmo, no documento, tá? Por exemplo, eu quero que essa parte do texto fica nessa folha, nessa primeira folha, tá? Ó. E o restante, daqui para baixo, fica aqui na folha de baixo, tá? Daqui para baixo, né? Daqui, vai tudo para a folha de baixo. Eu poderia, por exemplo, vir aqui, né? E apertar Enter um monte de vezes aqui, até esse texto descer lá embaixo, né? Apertando Enter aqui para dar um monte de linha, né? Até o texto chegar aqui, né? Eu iria conseguir fazer isso, né? Se eu tirar aqui mostrar tudo, né? E o texto ia ficar lá. Só que se eu começasse a digitar texto aqui, né? And 4, 5. Aquele monte de Enter que eu dei ia descer tudo para cá, ó. E às vezes não é isso que eu quero, né? Eu queria que esse texto ficasse aqui em cima, né? Eu queria que esse texto ficasse aqui. Eu tenho que ir lá e apagar tudo, né? Isso aí não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito prática. Então, as quebras de página servem para auxiliar nisso, tá? Deixa eu subir esse texto lá para cima de novo. Subir para cima. A quebra de página, quando eu insiro ela faz essa separação, tá? Da onde o cursor estiver aqui, né? O cursor de texto, que é esse que está piscando, da onde ele está e eu inserir a quebra de página, ele vai separar o texto em duas partes, tá? Da onde eu inseri ela para cima vai ficar uma parte do texto, da onde eu inseri para baixo vai ficar outra parte do texto, beleza? Deixa eu colocar aqui a marca de parágrafo, ó. Ele não tem aquele monte de enter aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer aqui quebra de página, mas não vai aparecer aquele monte de enter. Aí se eu inserir algum texto aqui, ó, and 3, 3. Não tem aquele monte de enter para descer aqui e atrapalhar esse texto aqui de baixo. Entendeu? Então ele serve para essa organização do texto. Por exemplo, também quando a gente tem vários títulos no mesmo texto. Por exemplo, no final dos trabalhos da gente, quando a gente pesquisa algum trabalho, a gente tem lá as referências, né? Referências bibliográficas. Né? Que é onde vai as fontes, né? De onde a gente pesquisou, né? Por exemplo, qual livro que a gente utilizou para pesquisar as informações do trabalho, qual site que a gente utilizou, se for um vídeo, né? A
a gente coloca aqui nas referências bibliográficas, né? Que é a última coisa que aparece num trabalho normalmente, né? Um trabalho quando ele é pesquisa científica, um trabalho que é requerido, né? Que se faça dentro das normas, né? Ele tem que ter as referências, né? De onde foi tiradas as informações. Aí, esse título aqui, referência, ele tem que ficar numa folha separada do texto, tá? Já estou adiantando isso, mas ele tem que ficar numa folha separada. Então, a gente utiliza quebra de página para fazer isso, né? Coloca uma quebra de página e essa referência ficar aqui para sempre, no início dessa folha aqui, para sempre. Eu posso escrever mais texto aqui, ó. Posso escrever um monte de texto aleatório aqui, que quando eu descer aqui para a próxima folha, ó, aquele referência foi lá para outra folha, porque ela não vai ficar junto com o texto que eu estou, né, continuando a digitar aqui nessa folha aqui. Então, ele sempre vai ficar no início da folha aqui. A quebra de página, né, conforme a gente vai digitando, ela vai descendo junto, né, ó, ela vai descendo junto. E quando ela chega ali nessa folha onde está o texto abaixo dela, né, o texto ele vai para outra página, entendeu? Então, ela serve para essa organização, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Tem outro tipo de quebra aqui, é quebra de seção, tá? Ela a gente insere aqui pela aba Layout. A quebra de página dá para inserir por aqui, tá? Na aba Inserir, a gente tem quebra de página, vai inserir essa quebra de página. Aqui em Layout, a gente tem a opção de quebras aqui, tá? Layout mexe um pouco com a aparência do papel, tá? São coisas relacionadas ao papel aqui em Layout. Aí aqui, nas quebras, a gente tem a quebra de página e tem a quebra de seção aqui embaixo, tá? Quebra de seção, próxima página aqui, por exemplo. Essa quebra de seção, ela faz uma coisa um pouco diferente dessa quebra de página aqui. Vou tirar ela. Eu tirei a quebra de página ali. Agora eu vou inserir uma quebra de seção aqui, ó. Quebra de seção, próxima página. Vou colocar aqui. Ele vai fazer uma coisa parecida, né? Vai descer o texto dali para baixo para outra folha, né? Para outra página. Só que a diferença dela é que a gente consegue fazer modificações em uma parte do texto sem que o outro texto receba essas modificações também. Algumas modificações que normalmente fariam no documento todo. Por exemplo, né? Deixa eu apagar essa quebra de página aqui e fazer umas modificações aqui que alteram o documento todo, né? Nas margens do documento, por exemplo, né? As margens é a distância aqui da borda do papel até o texto, né? Caso, então, essa parte, esse espaço em branco aqui do lado esquerdo e do lado direito, né? São as margens. A gente consegue configurar elas por essa indicador cinza aqui na parte de cima, ó. Quando a gente coloca o ponteiro do mouse bem no limite aqui dessa parte cinza e da parte branca aqui, né? A gente vai... o ponteiro do mouse ele vai mudar para duas setinhas, apontando para a esquerda e para a direita, né? Igual quando a gente vai mudar o tamanho de uma janela, né? Que eu já mostrei numa videoaula anterior. Quando a gente vai mudar o tamanho da janela, né? O ponteiro do mouse ele muda quando a gente coloca ele na borda assim da janela. Aqui é a mesma coisa, ele vai mudar para aquele mesmo jeito, né? Vai ficar como se do jeito que a gente consegue puxar para a direita ou para a esquerda. E puxando para a direita, no caso, né? Ele vai aumentar, vai diminuir a borda, né? Dali para cá, né? Dali para cá. Vai diminuir. Se a gente puxar para cá, ele vai aumentar, né, essa borda direita aqui. Então, a gente consegue mudar o tamanho dessa borda, né, a partir desse marcador cinza aqui, tanto daquele lado quanto desse. Desse é um pouquinho mais difícil porque tem esses outros marcadores ali de recuo, né? Mas a gente também consegue mudar por aqui. Além disso, a gente consegue mudar também aqui na lateral, né, a margem superior e inferior aqui embaixo também, tá? Mas então, as margens é uma coisa que a gente modifica em uma folha e ela acontece em todas as outras folhas, tá? Estão vendo que a margem foi mudada lá naquela primeira folha, também foi mudada nessas outras, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, mudar só em uma folha, né? Se eu quisesse mudar a margem só dessa primeira folha e não quisesse mudar dessa outra de baixo, né? Daqui para baixo eu não quisesse mudar essas margens, né? Como que eu faria isso, né? Eu vou desfazer aqui. Já expliquei como é que desfaz? Acho que não, né? Esse botão aqui, ele desfaz as ações que a gente realizou aqui no documento, tá? Também é possível desfazer utilizando o atalho Ctrl Z no teclado, segurando a tecla Ctrl e apertando a letra Z. Colocando o mouse em cima, aparece ali, desfazer, limpar, né? A última coisa que ele fez, Ctrl Z, tá? Então, eu quero, por exemplo, mudar a margem só da primeira folha. Eu não quero mudar aqui da segunda, da terceira, não quero mudar das outras. Então, o que eu faço? Eu insiro uma quebra de seção, vem aqui, ó, inserir
né? Quebras, inserir não, layout, quebras, aí quebra de seção, próxima página. Ele vai descer o texto dali para baixo, próxima página, e vai inserir essa quebra de seção aqui. Agora eu vou mudar. Agora eu consigo mudar a margem só desse primeiro papel, só dessa primeira folha e não mudar das outras. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. É isso mesmo. Né, eu consigo mexer aqui nessa margem, mexer nessa, tá? Nessa aqui, por exemplo, também. E aqui embaixo, ó, o texto manteve-se sem modificação nenhuma. Perceberam? Então, porque eles estão em seções diferentes, tá? Seções diferentes, eles permitem formatações diferentes, permitem que a gente faça alterações diferentes numa parte ou em outra, né? Por exemplo, tem também outra forma de ver isso, que é pela orientação do papel. Aqui na guia layout, né, como eu falei, a gente mexe com a questão do papel, né? A gente tem a orientação dele, que é retrato, que é o papel em pé, e paisagem, que é o papel deitado, né? Se eu clicar aqui em paisagem, o que ele vai fazer? Ele vai deitar, né, as folhas de papel. Só que como eu estava aqui nessa folha aqui de baixo, o que ele fez? Ele só deitou as folhas, só colocou em paisagem aqui as folhas dessa seção, daqui para baixo, tá? Ali em cima, que era outra seção, não aconteceu isso. Se eu quiser que, por exemplo, só essa folha aqui fica assim, em paisagem, né? Só ela fica deitada. Essas de baixo aqui, que ela fica em pé também. Eu tenho que inserir outra quebra de seção aqui, quebra de seção. E agora eu venho aqui nessa folha aqui de baixo e mudo ela para retrato, né? Para folha em pé. E aí vai ficar só essa folha aqui deitada, entendeu? Porque tem 3 seções aqui agora. Essa aqui de cima, essa do meio e essa aqui de baixo, tá? Entenderam? Então, essa é a diferença da... É isso que as quebras fazem, tá? A quebra de página, ela muda o texto de uma página para outra, né? Sendo que o texto da seção mais de baixo, né, ela não vai sofrer as alterações, né? Não vai mexer com as linhas, né? Conforme a gente mexe com o texto da seção de cima, né? E a quebra de seção, ela permite que a gente faça essas alterações, né? Por exemplo, no papel, sem que altere as coisas de outra seção, né? De outra parte, fazer numa parte específica, beleza? Isso é interessante para a gente colocar, por exemplo, numeração das páginas. Eu vou desfazer tudo aqui, tá? Usando Ctrl Z, apertando Ctrl Z aqui, até tirar todas as alterações aqui, tá bom? Pronto, tirou tudo. Tem como inserir números nas páginas, né? Igual a gente tem nos livros, né? Aqueles números das páginas. Aqui em inserir, a gente tem a opção número de página aqui, ó. Clicando aqui, a gente pode escolher se a gente quer o número da página no início, ou no final, ou na margem, tá? Aqui no início, a gente pode escolher se a gente quer na esquerda, no meio, ou na direita. Se a gente quer com uma aparência diferente, por exemplo, esse com um círculo aqui, ó. Se eu clicar, né? Ele vai inserir, né? A numeração da página aqui. Eu vou tirar essas marcações aqui de tudo, tá? Vai inserir o número aqui, né? Vai ser em todas as páginas aqui o número. Só que se eu não quiser, por exemplo, que a primeira página fique numerada, né? Como é que eu faço isso? Com as quebras de seção. Tem que ter uma quebra de seção para eu dizer que eu só quero fazer essa alteração só na primeira página, né? Então eu tenho que vir aqui para o texto, né? E inserir uma quebra de seção e daí vir aqui e apagar o número só dessa página, né? Dá para apagar eles apertando Delete ou Backspace no teclado, né? Vocês sabem, os botões que apaga, né? No teclado. O Backspace, né? Que fica em cima do Enter lá. Ele apaga daqui para cá, né? O cursor do texto está aqui. Você segura o Backspace, ele vai apagando para cá, né? E o Delete, ele vai apagando daqui para... beleza, o contrário. O texto ele apaga daqui para cá, tá? Vou mostrar essa diferença para vocês. Deixa eu mostrar aqui mesmo, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, aumentar isso aqui, vou colocar aqui, por exemplo, texto, tá? O backspace, né, em cima do enter, ele vai apagar daqui para cá, né? O que vocês normalmente utilizam, eu acho, né? O delete também serve para apagar, só que ele apaga, como posso dizer? Ele vai apagar o texto que está da direita para a esquerda, né? Eu vou apertar o delete para vocês verem, ó, delete. Apagando em outra direção, né? Vou colocar aqui de novo. Por exemplo, se eu quero apagar a letra E, eu aperto o backspace. Se eu quero apagar a letra X, eu aperto o delete. Entenderam? Sem tirar o cursor do lugar. Então tem essas duas diferenças aí, tá? Vou fazer isso aqui.
Opa, você não estava ali, não. Para refazer, vocês podem usar Ctrl R ou então essa setinha aqui, tá? Desfazer é Ctrl Z, ele vai desfazer a última coisa que você fez. Para refazer, para voltar ao que você tinha feito, você pode usar essa setinha ou então Ctrl R no teclado, tá bom? Usei Ctrl R aqui para voltar a numeração da página aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, só apagar a numeração só na primeira página, não nas outras, eu tenho que ser uma quebra de seção aqui no texto e aí apagar o número só nessa página, tá? Quando a gente vai mexer com a numeração de página, abre-se esse cabeçalho aqui e esse rodapé aqui embaixo, tá? Esse cabeçalho e rodapé, ele permite que a gente insira textos aqui na parte superior ou inferior do texto e eles vão se repetir em todas as folhas, tá? Por exemplo, eu quero colocar aqui o IFRO, tá? Aí, Campus Cacoal. Esse texto que eu inseri aqui vai ser inserido em todas as folhas, tá? No cabeçalho. Aí, para sair dele, a gente pode vir aqui em Design, fechar cabeçalho e rodapé, ou então clicar duas vezes aqui no texto, tá? Com o mouse. Clica duas vezes, ele vai sair. Ou então, clicando duas vezes aqui também a gente entra, tá? Clicando duas vezes aqui, ele sai do cabeçalho e rodapé, clicando duas vezes no texto. Clicando duas vezes aqui no cabeçalho ou lá no rodapé, ele vai entrar no cabeçalho e rodapé para que a gente possa fazer essas alterações, tá? Então, fechando o cabeçalho e rodapé ou por aqui, ou clicando duas vezes aqui, a gente vem aqui, por exemplo, insere uma quebra de seção, tá? Próxima página. Aí, para apagar esse texto aqui, a gente tem que fazer o seguinte, tem uma coisa que a gente tem que fazer a mais. Vou inserir o parágrafo aqui, só para mostrar a quebra de seção aqui, vou descer ela para a próxima linha, tá? Eu quero manter o texto só, aliás, quero manter o número da página só daqui para baixo, né? Nessa seção aqui para baixo. Nessa aqui eu quero apagar. Se eu vir aqui direto e apagar essa numeração, também vai ser apagado na próxima seção, tá? Porque tem um detalhe aqui quando a gente está mexendo com cabeçalho e rodapé. Com cabeçalho e rodapé, tá? Eu desfiz aqui. A gente tem que fazer uma coisa que é desvincular um cabeçalho ao outro. Por exemplo, tem uma opção aqui, ó, vincular ao anterior. Quer dizer que essa seção aqui de baixo, o cabeçalho dessa seção, está vinculado ao cabeçalho da seção anterior. Para que eu possa apagar o número daqui sem apagar os outros, eu tenho que desvincular, tenho que tirar essa opção aqui. Então, venho aqui para a seção de baixo, tiro essa opção aqui, vincular ao anterior, tá? E aí ele tirou o vínculo dessa seção de baixo aqui, né? Tem duas seções, né? Uma daqui da quebra de seção para cima e outra daqui para baixo. Ele vai desvincular essas duas seções. Então, consigo agora apagar só esse número sem apagar o restante. Entenderam? Isso aqui também é importante, nós vamos utilizar também nas normas da ABNT. Eu vou relembrar vocês depois, mas já estou adiantando algumas coisas, já que eu estou falando de quebra de seção, estou falando de cabeçalho aqui, né? De alterações que a gente consegue fazer com a quebra de seção numa parte ou em outra. Já está dando a nossa hora, né, da aula, mas o que era para trabalhar na aula de hoje era basicamente essa primeira parte aqui mesmo, da página inicial, ainda consegui trabalhar mais algumas coisas. Eu vou falar mais um pouco dessa parte aqui. Essa parte de estilos eu vou deixar, tá? Vou deixar para explicar quando eu for falar das normas da ABNT, porque elas são utilizadas nas normas da ABNT. Aí, na próxima aula a gente vê essa aba inserir e mais algumas coisas que que ainda falta ver, tá bom? Mas eu vou explicar essas outras opções aqui também, enquanto a gente nossa aula é até às 5h10, né? Vocês também não devem estar com pressa. A gente tem aqui, então, o localizar, tá? Que eu já mostrei, né? Que a gente consegue localizar texto aqui, né? No caso, eu estava com o texto selecionado aqui, ele já procurou esse texto ali. Por exemplo, se eu quero procurar só essa palavra designs, né? Eu venho aqui localizar, já está selecionado, ele vai achar todas elas que estão aqui no texto. Tá? Então, se não tiver com nenhuma palavra selecionada, ele vai pedir para eu digitar a palavra ali. Tem a opção substituir, que é bem interessante, que eu uso bastante até, para quando, por exemplo, eu tenho no texto algum lugar que tem mais de um espaço, tá? Com espaço duplo, tá? Às vezes a gente copia texto da internet e ele vem com um monte de espaço duplo, assim, no meio do texto, tá? E aí dá para corrigir isso clicando com o botão direito do mouse no texto, né? E selecionando a opção que ele deu aqui. Ele vai tirar o espaço duplo, né? E vai continuar marcando que tem alguma coisa errada aqui com os outros textos aqui, né? No caso, o que está errado aqui é esse espaço duplo aqui, tá? O Word, ele marca quando tem mais de um espaço, assim, porque não é normal isso, né? Assim como ele marca palavras erradas também, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui, provar ou apagar a letra O, vai marcar
um tracinho vermelho dizendo que essa palavra está errada, né? Não encontrou no dicionário de português, né? Que o Word tem um dicionário próprio dele aqui. Clicando com o botão direito, a gente pode corrigir essa palavra, né? Da mesma forma, a gente corrige o espaço duplo aqui. Só que quando é muito espaço duplo, né? É meio difícil você ficar corrigindo um por um, né? Então a gente consegue vir aqui utilizar essa opção substituir, tá? A gente pode, por exemplo, substituir 2 espaços por um espaço só. A gente coloca 2 espaços aqui, um aqui, e vai em substituir tudo. Clicando aqui, ele vai fazer todas as substituições, ó. Tudo pronto. Fizemos 9 substituições. Então ele substituiu todos os espaços duplos por um espaço só. Ele também consegue substituir uma palavra por outra, tá? Essa palavra provar aqui, né? Com ela selecionada, eu posso substituir por qualquer outra palavra aqui. Vou colocar uma palavra em letra maiúscula aqui. Vou colocar meu nome aqui. Opa. Edmar. Substituir tudo. Fizemos 8 substituições. Não precisa começar do início, não. Aí ele vai ter substituído todas aquelas palavras provar aqui pelo meu nome aqui, no caso, né? Pela palavra que eu digitei ali. Entenderam? Então serve para isso. Ele ajuda, algumas vezes ele é de ajuda. Aí temos a opção aqui de selecionar, né? Que é mais utilizada aqui para selecionar tudo. E temos também outras opções de seleção aqui, que é selecionar objetos e esse painel de seleção aqui, que ajuda quando a gente está trabalhando com imagens ou com, como eu posso dizer, formas aqui, né? Que a gente mesmo insere, né? Por exemplo, um retângulo aqui, né? Eu vou mostrar na aula que vem que dá para inserir essas formas, essas imagens, né? E aí esse painel de seleção, ele ajuda. Aqui, ó, em selecionar, tem um painel de seleção. Ele ajuda mostrando todos os objetos que estão inseridos aqui, né? As imagens, as figuras, e assim por diante. Tá? E aí fica mais fácil de selecionar, porque às vezes, por exemplo, se a gente tem 2 objetos aqui, ó, 2 retângulos, tá? Vou mudar a cor de um aqui para laranjado, tá? E aí esse aqui é bem pequeno, tá? E tá atrás desse outro, por exemplo. Não, tá na frente. Então vamos colocar que ele é maior, então. Ele é maior, tá atrás daquele outro lá. Como que eu faço para selecionar aquele outro, né? Sem precisar tirar esse aqui da frente. Eu posso vir aqui no painel de seleção. E aí, né? Ele vai estar aqui, eu posso puxar. Né, clicando aqui na setinha. Beleza? Então é isso, gente. Essa guia página inicial tem essas opções aqui, tá? Eu acho que tá bom por hoje, né? Consegui explicar mais algumas coisas ainda, essa guia exibir, né? Na outra turma eu tinha trabalhado, na primeira turma que eu trabalhei esse conteúdo, eu trabalhei só essa página inicial e aí um pouquinho da guia inserida aqui. Mas no geral tá bom para a aula de hoje. Vamos finalizar então. Eu vou ter que finalizar essa apresentação aqui, peraí. Como é que eu faço isso? Bom demais. Vocês estão com alguma dúvida aí quanto a esse conteúdo? Vocês já manjam tudo? Estão tudo... Aquela de selecionar e substituir por espaço, eu nunca sabia. Sabe agora. O quê? Aquela de subir a palavra por outra, eu nunca sabia dessa. Ixi, bicho, eu não entendi não. Deu Nunca uns tinha cortes visto. aí. Deu... Deve ser na internet. Na internet, né? Tá dando uns cortes no áudio. Mas é bom que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me procurar, me perguntar também, tá? Eu não vou deixar atividade na aula de hoje, não. Mas na próxima aula eu deixo. Hein? Escreva um presente aí no chat. Ou escreva alguma coisa aí. Escreva um presente, tá? Para que eu possa depois salvar o chat e marcar a presença de vocês. Fica mais fácil, tá bom? Para mim. Aí depois vocês já estão liberados, tá? Vocês podem sair, tá? Que a aula de hoje aí já encerrou. Não olha o chat, hein, pelo amor de Deus. Oi? Não olhar o Não olha o chat? chat. Tá bom. Eu vou olhar só dos presentes para baixo. Porque eu... Tá bom. Tá bom, então. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima aula. Vou fechar minha câmera aqui, que vocês não precisam ficar me vendo, né? Valeu, professor. Falou, até mais. Falou aí, professor. Falou. Até mais, Roberto.